Olá, ouvinte do Conecta CBA. Eu sou a Ludiane Lara, consultora de comunicação da Companhia Brasileira de Alumínio. E no episódio de hoje eu vou continuar a compartilhar com você conteúdo sobre a Semana da Inovação da CBA. No episódio anterior, falamos sobre o conceito de inovação em geral e as perspectivas para o futuro. Se você ainda não ouviu, vale a pena. Depois corre lá para conferir tudo. Hoje eu vou trazer as principais conversas que tivemos com dois grandes parceiros da CBA, a Tetra Pak e a VLI Logística. Você vai entender como essas empresas trabalham a inovação e o que oferecem de diferente para o mercado. Então fica comigo. Conecta CBA. Histórias de inovação e sustentabilidade na Companhia Brasileira de Alumínio. A Tetra Pak é líder mundial em soluções de processamento e envases de alimentos e é cliente da CBA. Lá, a inovação faz parte da estratégia global da empresa, como conta o gerente executivo de planejamento da Tetra, Valmir Izoboslai. Em escala global, a Tetra Pak investe cerca de 400 milhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. Isso inclui esforços para desenvolvimento de embalagens que respondam às novas necessidades do mercado consumidor, mas também soluções que somem as nossas operações e operações de nossos clientes, de modo que possamos chegar a modelos produtivos que limitem ao máximo paradas nas fábricas e perdas na produção. Um exemplo que eu posso dar aqui é, nesse ano, iniciamos um piloto na Europa para a incorporação de polímeros reciclados em nossa embalagem. Por enquanto, é um teste, um projeto piloto limitado àquele mercado e a um número reduzido de embalagens. Mas, naturalmente, mantemos a nossa atenção para os resultados desse teste, de modo que, esses resultados sendo satisfatórios, possamos introduzir processos semelhantes à fabricação das nossas embalagens aqui no Brasil. Além desse exemplo do Valmir, a Tetra Pak também reforça como a inovação está nas pequenas tarefas do dia a dia. Isso fica muito evidente dentro das operações de fábrica. E quem compartilha esses dados conosco é o Bernardino Brandão. Ele é diretor da fábrica da Tetra em Ponta Grossa, no Paraná. A gente aqui na Tetra Pak trabalha há mais de 20 anos com WCM, né, metodologia WCM. E aí, quando você fala em inovação, geralmente você tende a pensar em grandes projetos, em grandes mudanças, né? E o WCM ele traz um pouquinho o efeito contrário a isso. Claro que as grandes mudanças sempre vão acontecer, as grandes inovações, mas o que ele busca é aquela contribuição pequena do operador no dia a dia, por exemplo, é a gente tentar, a gente chama uma palavrinha japonesa pokayoke, né? Que é a prova de erros, é você tentar impedir que algo errado aconteça durante um processo produtivo. O que isso vai trazer para a fábrica? Ela vai trazer uma eliminação de uma perda, que a gente chama aqui de erradicação, que é o que a gente busca, né? Ela pode acontecer uma vez, mas a gente promete que nunca mais ela vai voltar a acontecer novamente. A gente consegue perceber as duas fábricas no Brasil, por exemplo, com mais de 3 anos sem acidente. Montemor, ano passado, alcançou aí, primeira vez, abaixo de 3% de perda, no que a gente chama de waste, né? Aquela perda produtiva, o que é um resultado muito legal comparado com outras fábricas do mundo. A gente tem média de um problema de qualidade ou uma reclamação a cada 230 milhões de embalagens produzidas em Montemor, por exemplo. Em Ponta Grossa é um pouco abaixo disso, mas é realmente número bastante expressivo para a gente. Para chegar a esses excelentes resultados, a Tetra Pak usa a tecnologia como aliada, no caso, a inteligência artificial. O Salvador Marino, diretor operacional de supply chain na empresa, também participou do nosso painel e ele deu detalhes sobre como isso funciona na prática. Na nossa linha de produção, alguns dos defeitos possíveis são identificados pelo homem. Está sujeito a uma interpretação subjetiva, ao erro. Isso normalmente gera um retrabalho, né? Sem contar um risco inerente de uma avaliação equivocada e poder passar algum defeito. Mesmo com níveis bem pequenos, que o Bernard disse, nós investimos numa inteligência artificial que, através de imagens, ela detecta o defeito e se autoaprende com essas imagens e acaba, num primeiro momento, subsidiando a decisão do homem e depois tomando a decisão ela mesma.
Além de todas essas realizações tão bacanas, o legal da inovação está também no poder de compartilhar. Por isso, o Salvador conta como a Tetra Pak também traz o cliente para o centro desse trabalho. Um dos mais recentes serviços que nós temos está em Montemor, em um complexo voltado para cliente. Nós temos um centro de treinamento com linhas de invase, onde a gente recebe clientes, tanto operadores ou manutentores dos clientes, para serem treinados. Nós temos uma planta piloto junto com o SIC, que é o Customer Innovation Center, o Centro de Inovação ao Cliente. Nesse SIC, nós recebemos os clientes e aplicamos a metodologia de Design Thinking com eles, desde a ideação, a formulação, modelo de embalagem, estratégia e posicionamento de mercado para aqueles clientes. E temos ao lado do SIC uma planta piloto, uma mini cozinha industrial, onde a gente prepara protótipos de novos produtos, testamos esses conceitos com os nossos clientes e até com os parceiros dos nossos clientes para levar ao consumidor. E para ter uma ideia, nos últimos 2 anos, nós temos cerca de 50 produtos novos no mercado, nas gôndolas, que saíram desse processo de inovação. 2 produtos por mês, em média, e mais de 35 milhões de embalagem no mercado, fruto dessa inovação com o cliente. E não tem como falar de inovação em embalagem sem citar ESG. Criar soluções cada vez mais sustentáveis é prioridade nesse mercado. Exemplo disso é a água na caixa. Não sei se você já ouviu falar. A água, em vez de vir em uma garrafinha, ela é vendida em uma caixa, feita de material reutilizável e 82% de material renovável. Ela é quase toda feita de plantas. A Fabiana Tchalian, uma das criadoras do produto, é parceira da Tetra Pak e também participou do nosso evento. Ela falou um pouco sobre como materiais desse tipo devem ganhar mais força no futuro próximo. A gente vê esse movimento de plant-based em todo o setor de alimentos e bebidas, tanto para leite, hambúrguer, ou seja, tudo plant-based. E a gente acredita que a hora que a gente conseguir trazer toda essa categoria de alimentos e bebidas para esse formato plant-based, a próxima necessidade vai ser as embalagens 100% plant-based. E isso a gente fica muito feliz de já estar se adiantando, acelerando o movimento que naturalmente vai acontecer no mercado brasileiro. É um próximo passo. A procura por produtos e serviços inovadores e sustentáveis desse tipo, ela está cada vez mais natural nas gerações futuras. Parece que as crianças de hoje já nascem mais ligadas na inovação. Em compensação, empresas tradicionais elas precisam fazer um trabalho mais direcionado para despertar essas transformações. Esse é o caso, por exemplo, da VLI Logística, empresa responsável pelo abastecimento de bauxita para a CBA. A VLI decidiu entrar com tudo na estratégia de inovação. E hoje eles são bicampeões do Prêmio de Inovação do Anuário Valor Econômico na categoria Transportes e Logística. Eles começaram trazendo startups para dentro da empresa, mas logo viram que isso não era suficiente. Era preciso realmente criar uma cultura interna. E quem conta um pouco para a gente sobre esse processo é o gerente de transformação digital da VLI, o Vitor Remsdorf. Não bastava plugar startups dentro da VLI, a gente precisava preparar o terreno, a gente precisava realmente ter pessoas aqui capacitadas, né? Trouxemos várias pessoas de mercado, e aí essas pessoas fizeram acontecer em cada caixinha dessa, ou seja, em cada área da empresa, desde áreas operacionais, como áreas administrativas, comercial, foco em cliente, então cada uma dessas áreas começou realmente a trabalhar com foco direto na inovação, em transformação digital, com essa missão aí de realmente dar suporte para as áreas de negócio buscarem a inovação. Mas a VLI tem mais de 7.500 empregados. Como que eles fizeram para levar essa cultura para todos e para todas? A gente contou bastante com o apoio, né, desse time de gestão de mudança e junto com uma outra grande arma que a gente tem aqui na VLI, que é a Universidade VLI. Então, já existe a Universidade VLI, as pessoas já têm esse hábito de fazer
cursos e treinamentos com a Universidade VLI, o que a gente fez foi unir forças, né? Então, hoje a gente conta bastante com a Universidade VLI para a gente fazer treinamentos sobre agilidade, business agility, sobre coisas que estão relacionadas, que vão nos ajudar, sessões de design, como conduzir uma sessão de design, por exemplo, é um outro curso que a gente deu para entender melhor o problema. Então, a gente usa muito dessa estrutura que foi criada da Universidade VLI, que tem essa capilaridade, que consegue chegar, né, da área administrativa até o campo. Então, a gente uniu forças e outra coisa que a gente teve que fazer foi ir ao campo, né? Então, a gente tem hoje, dentro da frente de transformação digital, áreas que são realmente focadas no campo, pessoas que estão no campo no dia a dia para poder fazer acontecer, e obviamente isso também traz desafios, né? Porque você faz às vezes em um terminal, em um porto, e tem que fazer rollout, às vezes não é exatamente a mesma coisa, tem que ir pensando nas melhores formas de fazer. É um desafio, mas essas foram as duas grandes armas aí, né? A gestão de mudança junto com a Universidade VLI. Muitos projetos foram surgindo à medida que a inovação virou um processo natural na VLI. Eles colocaram o cliente no centro das discussões e se apaixonaram pelos problemas e não pelas soluções. Esse é um dos grandes segredos da inovação. Uma das realizações da VLI é o programa Conecta, direcionado a clientes, como é o caso da CBA. O analista de inteligência comercial da empresa, Vitor Botelho, explica do que se trata. Ele é um programa direcionado para os clientes, tem um propósito grande aí de disponibilizar informações numa plataforma única em que os clientes consigam de fato visualizar as informações de toda a jornada logística e dessa forma facilitar o planejamento e a tomada de decisões. Então esse projeto ele veio muito com esse intuito de disponibilizar informações e trazer essa facilidade para os clientes. Muito interessante como a inovação traz resultados para todos e todas, não é mesmo? E você pode assistir a todas as palestras na íntegra no canal da CBA no YouTube, que é Companhia Brasileira de Alumínio. Obrigada por me acompanhar em mais um Conecta CBA e no próximo episódio eu volto para falarmos mais um pouquinho sobre inovação. Até lá! Conecta CBA.